sábado. Feliz sábado. Que alegria estarmos juntos nesta manhã, dia 5 de junho, para nós buscarmos ao Senhor, adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Quantos estão com fome da palavra? Isso, porque nós vamos estudar agora, nesses minutos. Ali nós temos um horário e aqui eu estou com outro. Vou seguir aquele lá, tá? O horário ali de quadra. Nós vamos aqui fazer um estudo nessa manhã. A segunda pergunta: quem está feliz hoje? Feliz. As crianças estão felizes, papais e mamães, vovôs também, vovós. Parabéns, irmão Nivaldo, pelo seu aniversário, pela lição também que foi conduzida, foi uma bênção. E nós vamos agora abrir a palavra. Nesta manhã, nós vamos aqui começar um projeto, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. É um projeto evangelístico chamado Revelações de Esperança. Eu tenho certeza que Deus chamou você para ser luz, onde você mora, no seu bairro, na sua rua, na sua família, e Deus quer que nós cumpramos esta missão de sermos luzes, ok? Nesta manhã, o título da mensagem é A Pomba e a Pedra. E depois, outro dia, eu vou perguntar qual foi o título da mensagem do dia 5 de junho. E aí, quem acertar vai ganhar aí um presente que a tia Rosali vai providenciar. Ela é criativa. Vou repetir o título: A Pomba e a Pedra. O sonho de Deus sempre foi que Israel fosse luz às nações. No Antigo Testamento, o sonho de Deus é que as nações olhassem para Israel e falassem assim: uau, como Deus abençoa Israel. Então a característica era mais centrípeta, de fora para dentro. No Novo Testamento, a característica da pregação era diferente. Era de dentro para fora. Deus queria que os seus discípulos, o seu povo e a sua igreja, de dentro para fora, saísse para pregar o Evangelho. E o público-alvo eram os gentios. Pastor, gentios? O que significam os gentios? Gentio, quando essa palavra aparece na Bíblia, significa os não-judeus. Vou dar um exemplo: babilônios, quem mais? Egípcios. Fenícios, egípcios, quem mais? Gregos, quem mais? Só mais um. Quem falou? Romanos, parabéns. Eram gentios, pessoas que não eram do meio do círculo religioso de Israel. Deus queria que Israel fosse luz, saísse para pregar o Evangelho, e o público-alvo eram os gentios. Como é que é o título do sermão de hoje? A Pomba e a Pedra. Vocês estão prestando atenção. Então nós vamos estudar dois personagens pensados por Deus em Israel para serem luz aos gentios. Nós vamos começar com a pomba. Por favor, abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1. Eu vou correr aqui por causa do tempo. Jonas capítulo 1. Nós vamos ler os versos 2 a 4. Jonas capítulo 1. Lembrando que Jonas foi escrito no ano 770 a.C. Jonas capítulo 1, versos 2 a 4. Diz assim a Bíblia: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas
para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, guarde essa palavrinha, Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Alguns personagens bíblicos têm um nome com significado de animais. Por exemplo, Débora significa abelha. Caleb significa cão. Alguém que se chama Caleb? Alguém conhece um Caleb por aí? O significado em hebraico é cão. Tabita ou Dorcas significa gazela. E Jonas significa pomba. A palavra Jonas significa pomba. O papai dele se chamava Amitai. Essa palavra Amitai vem de uma palavrinha hebraica chamada Emet, que significa verdade, fidelidade. Filho da verdade. Jonas, filho da fidelidade. Mas será que Jonas era verdadeiro e fiel assim? Vamos resumir nessa manhã. As pombas têm algumas características, como por exemplo, pomba representa paz, pomba representa tranquilidade, e tem mais uma característica: as pombas têm um bom senso de direção. Quem já ouviu falar dos pombos correio? E foi só falar de pomba que o bichinho começou a cantar, né? Como é que é o nome desse? João de Barro. Hã? João de Barro. Você viu que eu conheço a natureza, né? João de Barro. As pombas têm um GPS no bico, sabia disso? Tem uma bússola no bico. E não é que você dá uma cartinha para ele, né? Com um rolinho assim e fala assim: pomba, vai lá em Tatuí. Não é assim. As pombas sempre voltam para o seu lugar de origem, de nascimento. Mas elas têm um GPS no bico, ok? E elas acham facilmente o local onde elas foram geradas. Se é que eu posso falar assim. Sim? A gente criou vários pombos correios aqui Ah, é? no castelo, no sítio que a gente trabalhava, e preparamos o dia para a gente treinar ela. Sim. Aí a gente levava ela, porangava, soltava, já para chegar em casa, levamos para Tatuí, voltava para casa, em São Paulo, e voltava para cá. São Paulo voltava para cá. Olha aí, pombos correio, né? Deus criou os animais com várias características, inteligências que talvez o ser humano não tem. Pomba tem um senso de direção. Obrigado pelo comentário. Mas nós temos agora uma pomba, porque Jonas significa, né? Tem uma pomba aqui que perdeu o senso de direção. E antes de contar aqui resumidamente a história de Jonas, algumas curiosidades sobre esse livro. O livro de Jonas ainda é lido na festa judaica do Yom Kippur. De explicação. O livro tem 4 capítulos. Se Jonas é o autor do livro, e nós cremos nisso, se ele é o autor, ele é irônico consigo mesmo. Isso nós vemos no texto. Por exemplo, o livro de Jonas contém muitas ironias e hipérbolas e absurdos. Ok? A palavra grande aparece 38 vezes na narrativa. Interessante, né? O livro traz a narrativa, a história de um anti-herói, ou um herói às avessas. Alguém já viu aí algum desenho, alguma história de um herói invertido? Vou citar um, que a nossa época aí, eu fiz 39 anos, irmãos, e o pessoal assusta, não sei porquê. Não sei se é por causa da minha barriguinha, e eu falo entre aspas, né, barriguinha. Mas nós crescemos lá em casa, eu vou citar o nome, tá? Assistindo ali Chapolin Colorado. Alguém cresceu vendo isso aí? Qual que é a ideia? E só lembrando para vocês que o criador dos personagens do enredo era o Roberto Bolanhos.
que inclusive era um gênio, né? Tudo veio da cabeça dele, inclusive as músicas que faziam o personagem do Chapolin do Chaves. Qual que é a sacada do Chapolin? O herói invertido, tudo dá errado, né? Mas no final dá certo. Jonas, ele é irônico consigo mesmo, inclusive no texto, ao mencionar muitas hipérboles. Um herói invertido. O que nós aprendemos com a história de Jonas? Vamos lembrar rapidamente aqui. Deus chega para Jonas. Ele era um profeta, filho da verdade e da fidelidade, o significado do papai dele. E Deus diz assim: Jonas, levanta aí, cara. Vai à cidade de Nínive e clama contra ela. A palavra clama aparece no mesmo capítulo, só que com referência aos marinheiros. Ó, o que era para Jonas fazer, ele não faz, mas os marinheiros fizeram: clamar para o Deus, né? E Deus diz assim: Jonas, eu quero que você pregue em Nínive. E a Bíblia diz que ele fala: ok, ele se levanta, mas em vez de ir para Nínive, ele vai na direção oposta, ao ponto oposto mais distante de Nínive. E ele pega um navio com direção a Tarsis. E ele se dispõe, mas para fugir. Pastor Milton, por que Jonas se dispôs a fugir? Eu vou dar duas razões. Por que ele vai, desce a Jope, e eu pedi para você gravar essa palavra porque é importante. Ele vai ao porto, era o único porto de importância entre os judeus, em Jope. E ele desce a Jope, ele desce ao navio, ele desce ao porão do navio, e ele desce a um sono profundo. Quando a Bíblia diz que ele desce, ou ele tem um sono profundo, a palavra é a mesma de descer. Ele desce ao nível do mar, desce ao navio, desce ao porão e tem um sono profundo. Por que ele desce tanto? A ponto de descer até a barriga de um grande peixe. Não era baleia, não sabemos, a Bíblia não diz. Um grande peixe. E ele desce às profundezas do mar. Por que ele desce? Porque ele foge da ordem de Deus. E perceba que ele queria fugir da presença de Deus. Dá para fugir da presença de Deus? Se eu fosse profundezas do mar, nas maiores alturas, dá para fugir de Deus? Não dá. Mas na cabeça de Jonas, e o conceito da época dizia: se você sai do seu território, da jurisdição do seu Deus, Deus não é capaz de alcançar você. Talvez Jonas pensasse assim: eu vou para um outro lugar, Deus não vai me ver, não vai me procurar, eu vou fugir do chamado de Deus. E ele desce. Por que Jonas fugiu? Duas razões. Primeira, Jonas fugiu por causa do medo. Medo de pregar. Queridos irmãos, vou resumir o que era a cidade de Nínive. Quem fundou Nínive foi Nimrod, bisneto de Noé. Nínive era a capital da Síria. Tinha 48 quilômetros de extensão, 16 quilômetros de largura. Era uma cidade enorme. Demorava quantos dias para percorrer Nínive? 3 dias. Muita coisa para a época. Naum, que descreve a cidade de Nínive, diz que é uma cidade sanguinária. E os arqueólogos e os historiadores descrevem alguns detalhes dessa cidade. Eu vou citar alguns. Os ninivitas costumavam cortar as mãos, os pés, o nariz e as orelhas dos inimigos, além de fazer pirâmides com as cabeças humanas dos derrotados. Já imaginou cortar o nariz? Já deu uma topada no nariz? Dói, né? Cortavam as mãos, a cabeça, cortavam as mãos. O comentário bíblico adventista diz: o rei Assurbanipal II, um rei ninivita, assírio, é visto como um guerreiro cruel. Ele esfolava os rebeldes e cobria a cidade com as suas peles
e a outros espetou em poste sobre a torre. Já ouviu falar do empalamento? O que é empalar? Enfiar uma estaca no ânus até que essa estaca saia pela boca. Isso é empalamento. E aí, você iria pregar em Nínive? Iria pregar em Nínive? Ia chamar o pessoal de pecador? Você é um pecador. Iria pregar? Irmãos, a gente não prega nem para o vizinho. A gente não fala nem para a família. E a gente chama Jonas de profeta fujão. Mas você iria lá? Era só ele. Era para Jonas pegar o seu caminho, chegar na cidade, quem sabe numa praça central, e falar assim: gente, arrependam-se dos seus pecados. Para esse povo aqui. Imagina o exército ninivita pendurando cabeças nos muros. Jonas foge por causa do medo. Já sentiu medo, vergonha? Queridos, nós temos vergonha de falar para a pessoa que está no pedágio. Nós temos vergonha de falar para o caixa do mercado que Deus o ama. Imagina pregar em Nínive, uma cidade sanguinária. Eu lembro que há alguns anos, quando eu estava lá no quarteto, nós fomos cantar em Angola. Eu acho que o pastor Glauber já falou algumas histórias aqui da África. Quando fomos lá em Angola, o presidente daquela associação era o pai do pastor Glauber. Nós passamos 10 dias viajando por várias cidades de Angola, que é um país de fala portuguesa, não é? Também foi colonizado por Portugal. Os mesmos problemas que nós temos, corrupção, etc., lá eles têm, porque isso vem da nossa origem, sabia, né? Essa questão da política brasileira tem a raiz lá atrás, que as pessoas chegavam aqui e trocavam papagaio por ouro, né? Espelho por pedras preciosas. Então eles vieram e extraíram. A nossa origem foi assim, o que nós tínhamos de melhor. E lá em Angola, além dos problemas sociais, econômicos e políticos, existe o problema espiritual. Aqui nós temos, mas não é muito evidente. Lá é muito mais forte as manifestações espirituais. Tá? Por exemplo, essa questão espiritual é tão forte lá que existem irmãos na igreja que ainda têm baús com amuletos. Só para você ter uma ideia. Amuletos. E lá, por exemplo, às vezes o indivíduo está andando na rua, não me refiro aos irmãos adventistas, né? Uma pessoa qualquer está andando na rua, e aí vem alguém, bate nas costas, e quando ele olha para trás não tem ninguém. Então as coisas são mais evidentes lá, ok? Nós vamos cantar em Lubango, capital da feitiçaria, na Angola. Fomos cantar num ginásio, tinha ali umas 10 mil pessoas. E é interessante porque Angola tem TV Novo Tempo em canal aberto. Aqui nós não temos, né? Quando tem Novo Tempo em canal aberto numa cidade, isso faz uma revolução, porque eles assistem muito. Aliás, não só Novo Tempo, mas também a Globo, o que tem sido ruim para eles lá. Nós fomos cantar nesse ginásio e falaram para nós: olha, aqui tem muitos feiticeiros no local. O nosso orador, ao saber disso, pensou: vou pregar sobre feitiçaria. E ele fez um sermão sobre isso. Pregou. Nós vimos ali, né, uma situação de conflito espiritual mesmo, e o apelo foi assim: se existir alguém que ainda tem amuletos, se existir alguém ainda, né, com essas coisas, aceite a Jesus e venha aqui na frente. E aí nós vimos, né, a guerra, muitos vieram, ocorreu a apresentação, voltamos para o hotel. No dia seguinte, nós fomos para o café da manhã no hotel, e aí apareceu uma pessoa e falou assim: pastor, ou pastores, dormiram bem? Dormimos, foi uma bênção. Aí chegou uma outra pessoa: pastor, dormiu bem? Dormi. Pastor, dormiu bem? E o povo perguntando, né? E aí, dormiu bem? Aí
o nosso orador falou assim, tinha uma pessoa mais amiga nossa na viagem, e ele perguntou, por que está todo mundo perguntando se vocês dormiram bem? Aí a pessoa respondeu, é porque aqui ninguém prega o que você pregou ontem, e ninguém canta o que você cantou ontem, e consegue dormir, porque os quadros ficam voando na cabeça, e a luz fica acendendo e piscando de noite. Aí nós vimos quão difícil era a situação, né? Graças a Deus não aconteceu nada conosco. Por que eu estou contando isso? Você iria pregar lá? Já esteve lá. Chamar o pecado pelo nome, chamar alguém que tem contato com esse mundo, chamar alguém cruel como o ninivita, chamá-los ao arrependimento. Eu e você teríamos coragem? Se eu e você não temos coragem, não chame Jonas de profeta fujão, porque eu e você também não iríamos. Você iria lá? Nós fugimos por causa do medo também, mas eu falei que eram 2 motivos, né, pelos quais Jonas fugiu. O segundo motivo foi por causa do exclusivismo. Jonas pensou assim, eu pregar para aquele bando de perdido? Eu não, eu vou para Tarsis, a salvação é só para os judeus, pensava Jonas. Eu vou pregar para assassino? Pregar para bandido? Eu não, não é da minha fé, ele que procure. E Jonas foge. A Bíblia diz, resumindo, que Jonas entrou no barco, dorme, e Deus manda uma grande tempestade, fruto da desobediência. Estou falando para alguém nesta manhã, que está passando por uma grande tempestade. Querido irmão, talvez a sua tempestade é fruto de um pecado. Nem sempre é assim. Deus permite as tempestades? Permite, para nos burilar. E às vezes você está indo na rota errada, tá? Às vezes a gente encontra jovens que falam assim, não tem jovem para a gente namorar na igreja, aí procuram lá fora. Aí Deus manda uma tempestade, né? Porque está indo na rota errada. Deus permitiu a tempestade, e a Bíblia diz que os marinheiros lançaram sorte, e o azar caiu sobre quem? Caiu sobre Jonas. Jonas, você é o culpado aqui, cara. E aí Jonas falava assim, me joguem no mar, e a tempestade vai acabar. Para pensar um pouco, Jonas não podia pular no mar? Por que ele diz assim, me joguem no mar? Jonas não conseguia nem tirar a própria vida, queria colocar a culpa nos outros, e eles jogaram as cargas e jogaram Jonas no mar, e a Bíblia diz que no mesmo instante a tempestade acabou, e os marinheiros clamaram ao Senhor, né? Agradeceram ao Senhor, reconheceram que o Senhor é Deus, okay? E Jonas desce ainda mais. Quando nós desobedecemos a Deus, só nos resta suco gástrico de peixe na boca. Quando nós fugimos de Deus, só nos resta alfarrobas de porcos. Não vale a pena fugir de Deus. O resultado não é bom. Deus permite suco gástrico de peixe, e olha, deve ser um negócio horrível. Como é que ele ficou dentro da barriga do peixe? Talvez com ânsia 24 horas por dia, ânsia de um lado para o outro. E foi um milagre, irmãos, foi um milagre Deus sustentar a vida desse homem nas profundezas e o oxigênio. Foi um milagre de Deus. Só abrindo parênteses, outra vez mencionaram para a esposa de Billy Graham, disseram assim, essa história de Jonas é um mito, como é que ele permaneceu 3 dias e 3 noites na barriga do peixe? Aí ela respondeu assim, eu acreditaria na Bíblia até se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu um grande peixe.
Se Deus falou, está falado. Não é um mito, não é a história da carochinha. Deus sustentou a vida de Jonas 3 dias e 3 noites. E a Bíblia diz que no ventre do peixe Jonas ora. A oração de Jonas foi boa ou foi ruim? Vou perguntar 3 vezes, porque às vezes muda de opinião. A oração de Jonas foi boa ou foi ruim? Boa. Aumentou boa, né? Jonas orou coisas boas ali? Falou coisas boas? Sim e não. Porque Jonas falou assim: Senhor, por favor me livra. Quando eu sair eu vou oferecer ofertas para o Senhor. Percebeu? Isso é ótimo, né? Mas Jonas não orou assim: Senhor, quando eu sair eu vou pregar em Nínive. Ele não orou assim. E a Bíblia diz que o peixe fez o que com Jonas? Queridos irmãos, toda vez que a palavra vômito aparece na Bíblia, é que a coisa não está boa. Alguém já vomitou aqui? Nossa, que pergunta, pastor. Alguém já vomitou? É bom? Queridos, eu tenho pavor de vomitar. Alguém tem pavor de vomitar aqui? Alguns têm, tem um pavor. E aí eu tive uma labirintite. Alguém já teve labirintite? Mas dá uma ânsia. É uma coisa horrível. O peixe vomita Jonas. Sabe o que isso quer dizer? Nem o peixe aguentou Jonas. E eu falo isso sério, porque a oração de Jonas, ela tem um aspecto lindo. Tem um aspecto lindo. Mas Jonas não orou assim: Senhor, quando eu sair, eu vou cumprir o teu chamado. Ele não fala isso. Ele fala assim: eu vou lá na igreja oferecer um sacrifício para o Senhor, para aplacar a tua ira. Em outras palavras, eu vou lá devolver um dízimo. Vou lá bater o meu cartão na igreja. Mas Jonas não diz: Senhor, o Senhor ama esse povo, então eu vou lá pregar o evangelho, cumprir a tua missão. E o peixe vomita. Tem um autor, e ele escreveu o seguinte, eu achei lindo. Ele diz: todos no livro obedecem a Deus. A tempestade obedece, o sorteio, os marinheiros, o peixe, os ninivitas, a planta, a lagarta, o vento. O único que não obedece a Deus, Jonas. Jonas. Porque quando ele sai, ele é vomitado, ele vai: tá bom, vou lá pregar. E ele prega. E queridos, todos da cidade aceitaram o evangelho pregado por Jonas. Todos, até o rei. Se cobriram com o que mesmo? Cinzas, panos de sacos. É como se fosse um batismo. Todos aceitaram. Jonas salvou aquela geração de ninivitas. Nem Noé, nem Bulhon, nem Luiz Gonçalves, nem Billy Graham fizeram o que Jonas fez. Ele fez uma campanha evangelística, o que nenhum outro evangelista fez. Ele reverteu a destruição, a ponto de Deus falar assim: olha, não vou mais destruir, me arrependo do que eu ia fazer. E Deus não destrói. Só que Jonas não aprende a lição. E agora vamos fechar a história de Jonas. Jonas não aprende, porque depois de salvar aquela geração, ele para e fica olhando lá. Senhor, você não vai destruir não? E aí Deus manda aquele sol forte, manda uma planta, o bicho come a planta, e Deus dá uma lição poderosa em Jonas. Jonas, você teve piedade dessa planta, e você não vai ter compaixão desse povo. Queridos, a essência do livro de Jonas é o amor de Deus pelos perdidos. É o amor de Deus pelos assassinos. Deus ama assassinos? O que você acha? Sim. Deus ama adúlteros? Sim. Deus ama ladrões? A gente não gosta nem de falar essa frase, né? Deus ama assassinos. Deus ama
e ama tanto que quer salvar esse povo. Você ainda acha, e eu também, você ainda acha que é melhor do que um jovem que está em quadro agora com uma trouxinha de maconha no bolso? Você ainda acha que você é melhor só porque está numa igreja? Nós não somos melhores, irmãos. Você ainda acha que é melhor do que um jovem todo tatuado no centro de São Paulo? Não há um justo sequer. Alguns serão salvos na última hora. Eu não posso dizer que um assassino vai se perder. Nós vamos ter surpresas no céu. Eu não posso dizer que o pastor Milton, ele estava de terno e falou de Jonas. Isso não me garante a salvação. Eu dependo de Deus. E a Bíblia diz em Jonas que Ele ama, e ama tanto que diz: clame contra eles, chamem ao arrependimento. E Jonas, mesmo salvando aquela geração, ele não entendeu o amor de Deus pelos perdidos, porque o livro termina em aberto. O livro termina em aberto, igual a parábola do filho pródigo. A gente não sabe o que aconteceu. É para nós terminarmos a história, tanto de Jonas quanto do filho pródigo. Quando a história termina inconclusiva, é para eu e você terminarmos. E aí, ama o perdido? Ama. Qual que é o título do sermão? A pomba e a pedra. Decorou, hein? Vamos para a pedra, que a gente vai fazer um espelhamento aqui. Nós vamos espelhar as duas histórias, e eu vou resumir a segunda para a gente terminar. Atos 10. Atos capítulo 10. As histórias na Bíblia não estão relatadas por acaso. O mesmo autor escreveu este livro. Tudo na Bíblia está conectado. E nós temos uma conexão do livro de Jonas com o que nós vamos ver agora, de forma resumida. Atos 10, a partir do verso 1, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Envia agora mensageiros a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Último verso. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Vamos fazer o paralelo das duas histórias. Pombo é Jonas, a pedra é Pedro. A palavra Pedro significa pequena pedra. A Bíblia diz que Pedro era Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas significa filho de Jonas. A Bíblia diz que Pedro estava em Jope, na casa de um curtidor. Curtidor? O que faz um curtidor? Gostei. O que faz um curtidor de peles? Trabalha com couro. Tira o couro, né, dos animais. Coisa que judeu não fazia. Abrindo outro parênteses. Os judeus chamavam os gentios de bicho. Os judeus chamavam os samaritanos de piores que cachorros. Lembra a história da Cirofenícia? Isso é dar pão para cachorro? Porque eles consideravam os samaritanos, romanos, gentios, quem não era judeu, de animais. Vamos fazer aqui a ligação das duas histórias. E Deus já estava trabalhando no coração de Pedro para ele tratar bem os gentios. Deus não faz acepção de pessoas. E ele estava na casa de um curtidor.
Enquanto isso, Cornélio, que era um gentio, cuidava de 100 soldados, ele recebeu uma visão. Visão? Para um gentio? Isso era inadmissível para um judeu. Sabia que Deus pode mandar um anjo para falar para o teu vizinho, que é católico, e não mandar um anjo para falar para você? Porque Deus ama o teu vizinho. Você acha que Deus ama só adventista? Deus ama todos. Deus pode mandar um sonho. Deus pode mandar um sonho para um ateu? Pode? Deus pode mandar um anjo vindo assim, ó, falando com um ateu? Pode? Pode. Porque Deus ama todos. Vocês estão vendo aí as notícias que Deus tem mandado sonhos para muçulmanos. Vocês estão acompanhando isso aí? Está acontecendo uma revolução. Porque Deus está mandando as pedras para falarem, né? Porque se eu e você não falamos, Deus está mandando agora sonhos para esse pessoal aí. Por que Deus manda um anjo para o romano? Deus manda um sonho para o muçulmano? Porque Deus ama todos. Deus ama o presidiário, Deus ama o político, Deus ama o pastor, Deus ama o ateu, Deus ama todos. E ele diz assim: Cornélio, parabéns, você tem feito algo fantástico, dá esmolas para o povo. Faz o seguinte, Cornélio, manda mensageiros a Jope e procurem Pedro, que está na casa de um curtidor. E aí Cornélio manda. Cornélio manda. E antes dos homens chegarem na casa de Pedro, Pedro estava com fome, nesse horário aí, em cima da laje do curtidor, e Deus manda uma visão. Me ajuda aí, como é que foi a visão? 3 vezes, ó. 3 vezes. O lençol desce e sobe. Dentro do lençol o que tinha? Animais. Fala o nome de animais imundos: rato, porco, jacaré. E o anjo falava assim: Pedro, mata e come. E Pedro olhou e falou assim: eu não como essas coisas. E o lençol subia. 3 vezes o lençol subia e descia: mata e come. Eu não como essas coisas. E aí o lençol subiu. Quando acabou a visão, os mensageiros de Cornélio: Pedro, o meu chefe mandou chamar você para pregar para ele. Eles dormiram ali. No dia seguinte foram à casa de Cornélio. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, a casa estava cheia de gente, e as escamas caíram dos olhos de Pedro, porque Pedro entendeu que a visão dos animais imundos não era para ele comer literalmente porco. Não era Deus falando assim: Pedro, a partir de hoje você pode comer rato. Não é isso. Ele entendeu a visão. Qual foi o resultado da visão? Atos 10, versos 34 e 35. Quando Pedro estava pregando para aquele grupo na casa de Cornélio, ele entendeu o sentido da visão. Qual foi o sentido da visão? Versos 34 e 35. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Não era para Pedro comer animais imundos. Era para Pedro entender que o romano não é um bicho, mas que é um candidato ao reino de Deus. Pedro pregou. Naquele dia, todos da casa de Cornélio foram batizados, né? E receberam o Espírito Santo. Atos 2 é o Pentecoste dos judeus. Atos 10 é o Pentecoste dos gentios. Você acha que o Espírito Santo vai usar só você? Você acha que é só você que ele vai usar?
Você acha que ele não pode usar uma criança de uma outra denominação? Que ora, que busca, que é sincera, ainda está no erro teológico, mas é sincera. Atos 10 é o Pentecoste dos gentios. Vamos amarrar as duas histórias e a gente termina. Jonas e Simão Bar-Jonas. Os dois foram chamados a pregar. Um fugiu, o outro aceitou. Os dois foram chamados no contexto de Jope. Um foge em Jope, Jonas fugiu ali, e Pedro aceita o chamado para pregar também em Jope. Jonas orou dentro do peixe, Pedro orou fora da casa. Jonas ficou quantos dias na barriga do peixe? 3. Quantas vezes o lençol desceu e subiu? 3. Jonas foi engolido por um animal. Pedro foi chamado a engolir animais. Não tinha a ver com comida, mas com o sentido de amar os gentios. Dispõe-te e vai, são termos que aparecem nas duas histórias. Os ninivitas, depois de crerem, foram cobertos. Os da casa de Cornélio também, cobertos pela água. Ambos foram salvos pela graça de Deus, e a graça de Deus está disponível a todos, judeus e gentios. Nessa manhã, a igreja de Quadra se transforma numa Jope, e Jesus está chamando você para pregar. Você que está cheio de teologia, você sabe, querido irmão, muito mais do que Pedro. Você tem um Apocalipse de trás para frente, você sabe profecia, você conhece a Bíblia. E nessa manhã Deus diz: Milton, dispõe-te e vai, pregue o Evangelho. Comece com as pessoas da sua casa, fale com o caixa do supermercado, entregue um livro para o vizinho. Essa casa que você está morando agora, Deus tem um propósito com você aí. Não é só dar conforto para você, é que você seja uma luz aí. Os teus vizinhos estão aí porque Deus quer que você seja luz para eles. Amém. E olha, nós não temos muito tempo. Tem alguém no seu bairro pensando em suicídio, sabia disso? Mas eu moro só perto de Adventista. Querido, tem gente passando dificuldades financeiras do nosso lado, no meu prédio. E Deus diz: Milton, levanta e vai. Tem alguém nesta manhã com medo de pregar? Existe alguém aqui com um senso de exclusivismo? Eu já estou salvo, estou garantido, eles que se virem. Como assim? Quem vai pregar no presídio? Lá em Hortolândia tínhamos um presídio, marquei de fazer um evangelismo lá, e aí quando estávamos para começar, veio a pandemia. O presídio tem milhares de pessoas. Quando eu entrei com outro pastor lá, para olhar o salão, veio um rapaz correndo, me abraçou, e aí ele falou assim: pastor, eu fui o motorista de vocês numa caravana em Belo Horizonte. Se envolveu com drogas, foi preso. E eu falei assim: me ajuda aqui, tá estudo bíblico para o pessoal, e eu vou fazer seu rebatismo aqui. Nós íamos começar o evangelismo no presídio, mas chegou a pandemia. Quem vai pregar no presídio? E queridos irmãos, hoje nós precisamos de um dom de línguas muito especial, que é o dom de línguas de falar na linguagem na internet. Já parou para pensar nisso? Como é difícil pregar hoje para quem está na internet, porque não dá um minuto, ninguém aguenta assistir mais nada, se não for atrativo. Os adolescentes jovens de hoje não aguentam mais ficar meia hora ouvindo o sermão. Quem vai pregar para eles? Pelo poder do Espírito e com a língua certa, com o jeito certo, nós precisamos pregar. Nós vamos terminar, o tempo já foi. Nós já combinamos aqui na nossa comissão da igreja,
que nós vamos nos envolver aqui no projeto do evangelismo distrital. Como é que será o nosso evangelismo distrital? No mês de outubro, irmãos, nós vamos, a partir do sábado 23, 24, 25, 26, estaremos nas Mangueiras. Vai ter um ônibus que passará aqui para pegar os irmãos e os interessados, em outubro. Só que até o mês de outubro, quando nós teremos evangelismo, nós queremos desafiar a igreja a orar pelos interessados, a orar pelos vizinhos, orar pelos amigos, ok? Hoje nós vamos, a partir de hoje, deixar esta urna aqui na frente, e nós vamos trazer aqui para esta urna nomes de amigos que ainda não aceitaram a Jesus, ok? Então aqui, amanhã vai ter culto? Amanhã, aqueles que quiserem, podem trazer aqui um papel com o nome do seu amigo, né? Vamos supor, Margarete, nossa vizinha. Já coloquei ali na caixinha das Mangueiras. Então vou colocar aqui Margarete, nome dela, o telefone, e aí nós vamos deixar nesta urna. E todo culto aqui na igreja, nós vamos abrir esta urna aqui, e aí o irmão que fará a oração pega o nome de um interessado, de um amigo nosso, e ora, ok? Abençoe, Senhor, a igreja, os projetos, em especial a Elizabeth, ok? Aí você vai orar especificamente pelos nossos amigos e um nome em especial, ok? Junto está o projeto do pão, onde já estamos orando pelos amigos. Todos esses amigos, nós vamos colocar o nome deles aqui, simbolizando, né, a nossa intercessão por eles, ok? No dia 17 de julho, anota aí na cachola, 17 de julho, nós vamos trazer esses amigos para cá. Então nós temos aí, hoje é que dia mesmo? Então falta o quê? 1 mês e 12 dias. Daqui 1 mês e 12 dias vamos trazer esses amigos para cá. E nós vamos ter aqui uma cerimônia, uma festa, tá? Uma mensagem especial. E nós vamos convidar esses amigos para estudarem a Bíblia, ok? Então, recapitulando para a gente terminar, nós vamos trazer nomes. Todo culto você vai trazer, né? Nomes de amigos, vizinhos, interessados, nomes e telefones. Você vai ligar para eles, você vai levar o pão, vai levar uma fruta, vai fazer uma visita, e aí no dia 17 de julho, né? 17 de julho, nós vamos ter o dia do amigo, e você vai trazer os amigos para cá, e nós vamos ter uma linda cerimônia para recebermos essas pessoas e começarmos estudos bíblicos, ok? Quem aqui já tem em mente pelo menos 2 nomes de amigos que ainda não aceitaram a Cristo? Quem tem aí? Levanta a mão. 2 nomes, vizinhos, parentes. Então você vai escrever esses nomes, nós vamos providenciar as fichas. Amanhã eu virei casa aqui do Ismael, vou trazer as fichas, e você, a partir do culto de amanhã, vai preencher esses nomes dos interessados e vai colocar aqui nesta urna. Amém, irmãos? Amém. Amém? Amém. Opa, melhorou. Quantos aqui nesta manhã aceitam o chamado de Cristo para serem luzes? Cadê a mão? Amém. Quantos aqui querem trazer a Cristo neste ano? Pelo menos uma pessoa. Amém. Amém. Nós vamos terminar. Nós vamos ouvir um trio, Marquinhos e Aline. Isso. E aí nós vamos fazer o seguinte, enquanto vocês vêm, existe alguém que veio convidado por algum irmão nessa manhã? Alguém que foi convidado por um amigo?
Ótimo. Eu poderia pedir para vocês ficarem aqui para a gente orar? Pode vir. Vem com a irmã também. Pode vir. Ótimo. Mais alguém trouxe algum amigo? Ok. Segunda pergunta. Quem aqui gostaria de vir, né, estar com eles aqui, falando assim: Senhor, eu quero que o Senhor me use neste ano? Alguém deseja? Já fica com eles aqui. Aqui nós somos todos iguais, tá? Precisamos de Cristo. Isso, chega pertinho. Isso, irmão Nivaldo. Nós somos iguais, precisamos de Cristo. E eu quero neste ano levar pessoas a Ele. O melhor presente que nós podemos dar a Jesus é o nosso coração e também almas para o reino dele. Dá-nos mais
irmãos, a seara é grande. Os ceifeiros são poucos, mas não importa. Se nós tivermos o Espírito Santo, nós vamos ganhar muitas almas a Cristo. Amém? Os queridos irmãos que vieram hoje, vocês são bem-vindos aqui. Vocês viram que somos pessoas simples e nós desejamos que vocês recebam o nosso abraço e Jesus no coração, tá bom? Vamos orar? Vamos levantar? Pai querido, nós ouvimos nessa manhã o chamado para a pregação. Um dia o Senhor já nos chamou para aceitarmos a Cristo, nós o aceitamos, mas agora existe um outro chamado, que é para nós sairmos, pregarmos o Teu Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. O primeiro passo que nós vamos dar, Senhor, é orar pelos amigos, orar para que o Senhor nos mande pessoas, que esta urna de oração fique cheia de nomes de parentes, amigos, vizinhos, e que ao longo deste mês saiamos para fazer ali um contato, uma oração, nem que seja no portão, mas que no dia 17 de julho teremos aqui muitos amigos convidados para que possamos começar estudos bíblicos e que muito em breve muitas e muitas almas se entreguem a Cristo através da sua decisão, e que as decisões sejam também anotadas nos livros dos céus nesta manhã. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Sem Ti, Senhor, nós temos medo de pregar, vergonha. Sem Ti nós temos aí o senso do exclusivismo, achando que está tudo certo, já conhecemos. Mas por favor, desperta-nos, Senhor, para sermos luzes e canais da Tua bênção para outras pessoas. Que todos nós saiamos dessa manhã transbordando em amor pelos perdidos. Coloca amor em nosso coração, impulsiona-nos para sermos luzes, e que todos nós, muito em breve, tenhamos várias igrejas aqui em Quadra, anunciando que breve Jesus voltará. Amém. Fica conosco, abençoe as famílias, abençoe as nossas crianças, jovens, adultos e idosos. Alguns estão viajando, por favor, proteja-os também. Amém. E que todos nós estejamos em pé no dia da volta de Jesus, com as pessoas que foram ganhas através da graça de Jesus. Amém. E é no nome precioso de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Bom sábado para todos.